Começamos. Boa tarde, Ângela, seja bem-vinda. Boa tarde, Brisa, boa tarde todo mundo. A gente fala boa tarde, mas normalmente a gente entra no ar no fim da tarde. Então, na verdade, quem vai assistir a gente possivelmente já é um boa noite. Já vai ser boa noite, né? Já vai ser boa noite. Eu vou fazer uma audiodescrição. Meu nome é Brisa Campos, eu sou uma mulher branca, eu tenho 37 anos de idade, atrás de mim tem um quadro, desse lado, tem um quadro que é uma neblina, é dentro de uma mata com uma neblina e uma parede branca. Eu estou usando uma blusa de gola colorida, amarela, verde e marrom. E um relógio. Você quer se autodescrever, Ângela, por gentileza? Bom, eu sou uma mulher branca de 66 anos, meus cabelos são brancos, bem curtos, uso óculos, estou com brincos vermelhos, um casaco preto por cima de uma roupa estampada, atrás de mim 2 portas de armário brancas e a minha direita na tela uma parte de uma estante de livros. A gente supõe que esse é o escritório da Ângela, na casa dela. Esse é o meu escritório, isso. Eu falo em nome da Articulação Nacional Psilulalá. Nosso objetivo é discutir com a categoria temas da democracia, dos direitos humanos e da saúde mental de forma interseccional e que isso tem impacto neste contexto, na campanha do presidente Lula, que a gente vem entendendo como articulação nacional, que é o campo de disputa para a democracia no contexto brasileiro, né, Ângela? Somos hoje por volta de 1.064 articulandos em todo o Brasil. Temos um manifesto que eu vou postar aqui nos comentários. Pedir gentilmente que quem não assinou o nosso manifesto pró-democracia, que assine, que faça parte desse time com a gente. A gente tem 2 grupos de WhatsApp, que eles são muito polêmicos, cheios de grandes discussões, né? É uma parte interessante da intelectualidade da psicologia está lá, e como intelectualidade para a gente é um conceito orgânico, né, Ângela? A gente convida a toda a categoria a fazer parte deste time junto com a gente. Esse circuito de debates que a gente tem proposto chama Psicologia e Democracia em Debate, e hoje a gente convidou a professora de educação, Ângela Soligo, que é doutora em psicologia, que é docente da Faculdade de Educação da Unicamp, que é ex-presidenta da ABEP. Você pode contar também o que é a ABEP, Ângela, porque tem gente que não sabe. Seja bem-vinda ao nosso circuito de debate, é um prazer ter você aqui com a gente, Ângela. É um prazer meu. Então, vou começar contando o que é a ABEP. A ABEP é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Uhum. E a gente não pode pensar em democracia sem olhar também para como nós temos formado nossas profissionais, né? E a ABEP ela tem se dedicado a isso, né? A olhar como formamos, com que vieses nós formamos e como que a gente pode, como formação, contribuir para a retomada do processo democrático tão abalado, né, tão picotado nos últimos 4 anos. Estamos em cenário de retrocesso, né, Ângela? Bem grave, né? A Ângela, ela é muito conhecida, só para contar para vocês, acho que como também tem essa história na ABEP, né, Ângela, ela é muito conhecida por falar sobre educação. E hoje a gente veio aqui para falar sobre branquitude, que na verdade é o tema de pesquisa dela há muitos anos, né, Ângela? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem para fazer para você é, Ângela, o que é a branquitude? Como é que você explica esse fenômeno para a gente? Então, eu pesquiso há muitos anos, desde 87 eu pesquiso relações raciais,
E para falar o que é branquitude, eu vou contar rapidamente a minha história. Eu, pesquisadora de relações raciais, e que tive privilégio de crescer e ser educada por um pai e uma mãe de esquerda, né? Então, desde pequenos, nós duas, a minha irmã e eu, fomos criadas para olhar para a realidade criticamente. Mas a minha educação, como a de toda a minha geração e das gerações posteriores, é de uma pessoa branca, né? Então, eu cresci vendo o mundo por uma lente branca. Quando eu tinha 12 anos, 12 ou 13 anos, no colégio onde eu estudava, eu li Carolina Maria de Jesus, que é uma referência da negritude. Mas eu, aquela menina branca, eu enxerguei a pobreza, mas eu não vi o racismo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo que não é brasileiro, era de El Salvador, que estudava na Unicamp, e ele me deu de presente um livro de entrevista da Angela Davis. Não tem publicado até hoje no Brasil, chama-se Angela Davis Habla. Eu li em espanhol. Angela Davis fala. E o livro é muito tocante, me tocou, mas eu conseguia ver o racismo nos Estados Unidos, mas não conseguia ver o nosso racismo. Então, eu, que já era envolvida no movimento estudantil, que tinha um olhar crítico para a realidade, eu conseguia ver classe e gênero, mas eu não via o racismo. E por que eu não vi o racismo? Porque a gente cresce numa sociedade que nos incute a ideia de que nós somos uma democracia racial, de que as relações são igualitárias e justas no sentido da racialidade, e que o que vence, o que faz vencer é o mérito individual, é a meritocracia, não é? Então eu não via. Eu e toda a geração anterior e a que veio depois. Quando é que eu começo a ver, né? Quando eu fui estudar, fazer mestrado na PUC São Paulo, e eu fui procurar a Fulvia Rosenberg, que já era uma referência nos estudos de raça e gênero. E eu fiz na social, e eu cheguei e falei, Fulvia, eu quero fazer orientação com você. Eu quero olhar para a escola com a lente da psicologia social. E aí ela faz aquela pergunta clássica, mas o que é que você quer estudar? E eu dei a resposta clássica, eu não sei, né? Era 1987, um ano antes do centenário da abolição. Sim. Aí ela me disse, olha, então se matricula no seminário que eu abri, eu vou ter vários convidados, eu acho que é importante você fazer, e vai fazer uma pesquisa para mim, um levantamento do que tem na nossa área e nas áreas afins das humanas sobre a criança negra na escola. Ok. Fui fazer o seminário, tive o privilégio no seminário de ouvir e conhecer Kabengele Munanga, Carlos Rasenbaum, referências importantes, e mais, pessoas dos movimentos negros que ela convidou para falar. Então, nesse seminário, eu comecei a aprender a olhar, né? O que é o racismo no Brasil. Isso ficou ainda mais forte quando eu fui fazer o levantamento sobre a criança negra na escola, porque eu ouvia no seminário as situações de sofrimento da criança e eu vou procurar nas referências e não tinha nada. Não tinha nada na nossa área, nas áreas afins. Tinha um estudo do Nelson do Vale Silva, do IUPERJ, que é um economista, que mencionava a situação da criança negra na escola. Mas só.
E aí eu cheguei para a Fúvia e disse, eu já sei o que eu quero. Porque o que me incomodou foi aquele silêncio. Um Então, sumiço, não só o silêncio, né? Um sumiço, né? o sumiço. Quer dizer, há uma realidade que não se traduz em realidade percebida, representada, reconhecida por nós. Uhum. Há uma história que nós não sabemos. Há uma condição concreta que nós não vemos, ou nós aprendemos a não ver, porque não é uma incapacidade do sujeito individual, é uma cultura que nos cria assim, é a branquitude, é a cultura da branquitude. Então, a cultura da branquitude significa a educação do olhar, né? E do modo de entender a realidade, e significa um sistema de privilégios que se atrela ao racismo, não é? Uhum. Então, A gente pode incluir uma palavrinha que chama dominação? Esse pode. sistema de privilégio inclui, né, um Ele inclui a olhar dominação. dominador. Sim, porque a história brasileira é a história da dominação do branco, europeu, masculino, hétero, identificado, não é? Então, a nossa história é uma história de invasão pelos portugueses, de quase extermínio dos povos indígenas e de sequestro e escravização de povos africanos. Essa dominação se instala, ela vai estruturar a nossa sociedade, ela vai criar condições desiguais, né, para brancos e negros e indígenas, e ela se perpetua. Então, é uma história de dominação, e é uma história de dominação que não foi rompida. É só a gente olhar a pirâmide econômica. Quem está no topo da pirâmide é branco. Quem está na base são as mulheres negras. Então, é uma história de dominação, mas é uma história de dominação que se mantém estruturalmente, economicamente e culturalmente. Então, Eu tenho pensado, né, Angela, a gente como articulanda, eu e você, né, a gente tem... Eu vejo que a gente tem feito um esforço na Articulação Nacional Psilo Lalá para dizer, olha, o Lula, a gente espera que o Lula ganhe, estamos em campanha por causa disso, né? Mas não haverá reconstrução da democracia, né, sem a inclusão dos índios, sem a inclusão dos negros, né, sem a inclusão das mulheres, né, Angela? A gente tem feito bastante esse debate, né? E como é que a gente vai conseguir também, né, disputar, porque eu acho que você está contando uma coisa que é muito importante. Sempre foi a partir da guerra. Sempre foi a partir da guerra. Até porque, na relação de dominação, não existe aquela coisa de eu vou abrir mão. Isso é um discurso da branquitude, tá? Abrir mão não é uma questão de abrir mão de privilégio, não é? Eu ouvi de uma ex-orientanda, a Carol Jango, que é hoje uma doutora negra, ela disse um dia: não se pode abrir mão daquilo que não se possui. Privilégio não é direito. Então, não é uma questão de abrir mão, é uma questão de construir uma outra sociedade mesmo. Né? E aí é uma construção que tem que ser conjunta, mas não com essa ideia de que é meu e eu vou dar um pedacinho. Não é meu, não. Né? É fruto de um processo de expropriação do outro, né? De expropriação das pessoas negras. Então, não é meu por direito. Os espaços privilegiados não são nossos por direito, eles são por usurpação, por conta da desigualdade. Então, não é meu. Não é uma questão de abrir mão, é uma questão de lutar junto, né? O que é muito diferente. Né? E é muito difícil.
Conta para a gente um pouco, porque como é que é? Como é que você vive? Como são as suas experiências, Ângela? Então, por que é muito difícil? Porque quando você assume estudar e lutar contra o racismo, você está assumindo uma posição que é contra a corrente, certo? Você está assumindo tocar numa chaga social que a sociedade esconde sob o manto da democracia racial. Então, é difícil estudar. Desde quando eu comecei a estudar, eu ouvia de colegas, de docentes: para que você vai estudar isso? Vai fazer outra coisa. Para que você vai estudar isso? Não tem facilitação, não tem cooperação. Você vai estudar com apoio de poucos. Você vai estudar sem muito financiamento. Sem financiamento. Quem é da pesquisa sabe, né, a importância do financiamento. Quem é da pesquisa sabe o que isso significa, não é? A gente estava falando, só para contar para vocês, a gente estava falando sobre financiamento em pesquisa, eu e a Ângela, aqui antes de começar então, nossa live. É isso. Quando você assumir ensinar, você sabe que você vai ser questionada. Por que você está falando isso? Uma disciplina de psicologia, por exemplo, né? Por que você veio trazer o racismo para cá? Né? Isso na educação. Você vai ter que cavar espaços, então, porque eles não estão reconhecidos. E você, ao assumir a luta antirracista, você está assumindo uma posição que contraria a cultura da branquitude, inclusive a cultura institucional da branquitude. Né? Pensando na psicologia, quem são nossos autores negros de referência? Eles são estudados nos cursos de graduação. Uma vez, num dos grupos de WhatsApp do qual eu participo, eu perguntei assim, sabe quando você joga uma pergunta? Quem aqui utiliza Virginia Bicudo nas suas referências, nos seus cursos de graduação? Um professor respondeu que utiliza. Vou até dizer o nome, porque a gente... Vamos lembrar dele. Quem faz coisa boa? Odair Furtado. Ele respondeu: eu utilizo, eu trabalho com isso. Mas vejam, num grupo enorme, né? Então, as nossas referências, os nossos clássicos, né? Eu vou botar entre aspas e vou explicar, eles são europeus ou estadunidenses, eles são homens brancos. Nem as mulheres têm o lugar de destaque que têm os homens, muito menos as negras e negros. Então, não se estuda Fanon, não se estuda Virginia Bicudo, não se estuda Neuza Santos Souza, Isildinha Nogueira, Franklin Ferreira, Cida Bento. São referências potentes. E eu estou falando aqui das referências, nomes conhecidos, porque se eu começar a recitar nomes da psicologia africana contemporânea, ninguém sabe. Quem é que conhece? Pode citar, por favor. Naidu. Alguém já estudou algum texto da Josefina Naidu? Akintola? Quem conhece? Né? Então, veja, é uma luta você inserir conteúdos que discutam a branquitude, que discutam racismo, que discutam africanidades, numa área tão marcada pela branquitude. Né? Quem aqui já leu os livros do Davidson Faustino, por exemplo? Né? Que é uma grande referência brasileira, que nos ensina, inclusive, a entender Fanon. Mas quem lê? Né? Quem ensina? Quem o traz como referência? Então, é importante a gente ver como é difícil você introduzir a discussão e essa discussão ser reconhecida na academia. Né? Reconhecida como valor, como importante. E qual é o problema disso?
a gente continua ensinando uma psicologia cindida, né? Recortada, a gente recorta um pedaço de uma produção humana que é muito mais ampla do que aquela que a gente recorta, e a gente forma que psicóloga e que psicólogo, né? Nós vamos formar psicólogas e psicólogos com o viés da branquitude, e muitas vezes, na sua prática, incapazes de entender a dinâmica do racismo na produção de sofrimento. Eu já ouvi, pode, eu falo muito, tá? Eu já ouvi relatos de estudantes universitários negras, negros, que chegavam até mim com a mesma queixa. Eu fui procurar a psicóloga ou o psicólogo da minha, né, que tem na minha instituição, e quando eu falei do meu sofrimento e falei do racismo, eu ouvi: essas coisas são coisas da sua cabeça, porque racismo não existe. Não existe. Não existe, né? Quem é essa profissional? Alguém inventou, né, Ângela? Alguém inventou. Ou ouvi relato de psicóloga que atende na clínica crianças encaminhadas pela escola, né? Eu ouvi um relato uma vez que me tocou negativamente, né? De uma psicóloga que diz: olha, eu recebi um menino negro de 8 anos que a escola encaminhou porque o rendimento dele caiu, porque ele tem sofrido preconceito por parte dos colegas. E aí, qual foi a minha pergunta? Então, você foi na escola? Não. Você conversou com a professora? Não. O que é que você fez? E aí a resposta foi: eu trabalhei com o menino para fortalecer o menino, para ele suportar o que ele estava vivendo. Bom, gente, isso é fortalecer o lombo para o sujeito levar mais chibatada, não é? É complicado, né, Angela? Porque eu acho que tem essa história que você está contando, ela vai passar por uma série de atravessamentos que são discussões longas na psicologia, né, Angela? A primeira eu sou psicóloga clínica, né, e tenho debatido intensamente, né, dentro com os meus pares psicólogos clínicos também, né, que se a gente escuta uma pauta de violação de direitos, né, e racismo é uma violação de direitos, é uma violação. A gente precisa contar que a gente reconhece que isso é uma violação de direitos. Eu escuto uma série de violações de direitos como produção de sofrimento psicológico dentro da clínica, né? Seja racismo, seja violência contra a mulher, né? Assim como na pauta de violência contra a mulher, acolher, né? E não contar para aquele cliente que está ali com você que ele tem direitos, a gente também fica do lado da falta de ética. E isso é uma premissa do nosso código de ética, né, Angela? Eu acho que você está contando uma coisa para a gente que é muito importante, né? Que a democracia racial, ela passa pela eticidade de uma população, né? E a democracia racial, ela vai passar também... saiu um texto interessante da Raquel Yaeg na semana passada, falando sobre ela faz essa crítica da ética moral, né? Mas falando sobre que o problema do capitalismo maior é porque ele é antiético, né? Sim. A gente não discute o capitalismo como antiética, a gente discute a partir da normatividade, né? E das produções econômicas. E a produção econômica tem um impacto enorme na moral, tem um impacto enorme nas formas de vida. E a gente, como psicólogo, né, Angela, a gente parece que está esquecendo de falar disso, né? Agora, você está trazendo uma coisa né, sobre a sua pesquisa de doutorado. Conta para a gente um pouco, como é que se deu a inclusão, né, ou se é que ela existe hoje no Brasil, né,
a inclusão de um currículo que fala sobre as questões raciais, né? Porque já teve essa discussão no Brasil, eu acompanhei, né? Conta para a gente que pé que está essa situação hoje. Então, o que acontece? Bom, a minha pesquisa de doutorado foi sobre representações sobre mulheres e homens negros na sociedade. Foi uma pesquisa nacional. Uhum. E é impressionante você ver como em qualquer região do Brasil o preconceito e o racismo está ali presente no modo como são representados os homens e as mulheres negras. Eu criei o conceito de gueto simbólico, porque não é gueto materialmente falando, mas é simbólico. Então, onde homens e mulheres negros são reconhecidos, né? E é sempre em situações socialmente inferiorizadas. Mas, por conta das minhas pesquisas, eu fui, sim, estudar a educação, né, brasileira, como que ela lida com a questão racial, fui estudar as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, fui estudar, a partir de 2003, história da África, né? Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer que, com todas as dificuldades e com as pressões dos movimentos negros, alguns elementos vão entrando no campo da educação, né? Então, as diretrizes, a obrigatoriedade do ensino de história da África. E eu, recentemente, fiz uma pesquisa, junto com a Carol Jango, sobre como que está acontecendo o ensino de história da África no município de Campinas, nas escolas municipais. E aí você vai ver, então, bom, depois de tantos anos, né, como é que está? E aí, como é que está? E isso não é só Campinas, viu, gente? Aparece nos projetos político-pedagógicos das escolas a referência à história e africanidades, aparecem em alguns planos de ensino, mas na prática não entra. Quando você pergunta, pede para a pessoa escrever uma prática que realiza cotidianamente, não vem resposta. No máximo, vem algumas coisas referentes ao 20 de novembro. Mas não é, e ainda circunscrito, muitas vezes, ao campo da arte, da culinária, da música. Como se fosse paralelo, né? Não, é como se fosse só isso. Né? Mas, em geral, não, as africanidades, a história, ainda não entraram como ação intencional, cotidiana, na educação das crianças e jovens. Então, ainda se ensina a mesma história. Eu ouvi um relato de uma professora recente de que, na escola onde ela dá aula, chegaram alguns livros bastante interessantes, com capítulos que tratam da cultura africana e afro-brasileira. E, em reunião, a equipe escolar decidiu que aqueles capítulos não entrariam no programa. Então, veja, por que não entra? Por quê? Exatamente, por quê? Qual é a pergunta? Porque nós somos um país ainda racista, marcado pela branquitude, que valoriza alguns elementos culturais, mas não outros. Então, eu vou dar um exemplo. Todo mundo aprendeu e continua aprendendo sobre a cultura grega e os deuses gregos, né? Os alunos no ensino fundamental 2, no médio, aprendem quem era, né? Sobre Apolo, sobre Zeus, sobre Afrodite e etc. E Arte, mas não sabem sobre os orixás, né? Aí, quando algum texto fala em orixá, nossa, não pode, mas dos deuses gregos pode falar, né? Então, há um privilegiamento
de um tipo de conhecimento. E quando você nomeia um conjunto de conhecimentos como não saber, como saberes inferiores, quando você demoniza esses saberes, né? Isso é racismo institucional, porque é intencional, é sistemático e não é realizado por uma pessoa, ele é realizado por um conjunto de profissionais em uma instituição. É possível, Ângela, que a gente, né, pensando, acho que nessa pergunta, né, o que é branquitude? Acho que para mim, fui tentando contar quantas vezes você usou a palavra privilégio, perdi a conta. Mas porque eu entendo que você está explicando, né, que branquitude é um conceito que passa pelo privilégio da cor branca. Eu li uma pesquisa uma vez que ia perguntando para as pessoas, uma pesquisa da Lia Weiner, bem interessante, que ela ia perguntando para a população paulistana o que é ser branco, né? E como é que as pessoas iam respondendo isso, né? E ela foi percebendo que, inclusive, tinha uma parte dos brancos que não se percebiam brancos, como se essa cor não fosse uma cor, fosse neutra. Isso. Né? E essa noção de neutralidade, como é que a gente pode entender isso, Ângela? Então, é porque como o ser branco ele é entendido na cultura ocidental, né? Como o padrão, como aquilo que é universal, como aquilo que é o modelo de ser humano, de existência. Ser branco, sendo universalizado, significa não ser racializado. Nós não nos entendemos de forma racializada, nós racializamos aquele que nós nomeamos como outro. Nós racializamos o negro, nós racializamos o indígena, mas nós não nos entendemos racializados, porque nós aprendemos que nós somos universais. Então aqui, gente, a professora Ângela está contando para a gente uma coisa que é assim: não existe racismo reverso. Né? Isso. Vamos lá, não existe. É um conceito impossível. E aí eu vou explicar, porque a gente escuta muito. Mas é racismo. Por que não existe racismo reverso? Porque racismo é um sistema econômico, político, cultural, que está na base das nossas desigualdades, não só historicamente, mas contemporaneamente. Né? Então, em termos de oportunidades concretas, em termos de oportunidades que a história foi construindo, em termos de localização na estrutura social, em termos de elementos culturais valorizados, etc. Tá? Então, o racismo ele é estrutural e é estruturante da nossa cultura, das nossas instituições. Quando em alguma situação você tem alguma conquista do povo negro, então, sistema de cotas, por exemplo, né? Ou a própria lei da história da África, 10.639, por que isto não é racismo reverso? Porque essas conquistas, elas são medidas de reparação que criam algumas oportunidades ao povo negro, mas não mudam a estrutura social, não mudam esses lugares da branquitude e do povo negro. Né? Nenhuma pessoa branca é discriminada por ser branca porque o povo negro conseguiu algumas conquistas. Nenhuma pessoa branca troca de lugar com o povo negro. Mesmo no sistema de cotas,
alguém pode dizer, mas com as cotas diminuiu as vagas para os brancos. Não, porque o que aconteceu é que aumentaram as vagas no ensino superior e, com esse aumento, se reservou um tanto para as cotas. Então, por que não tem racismo reverso? Porque não tem mudança estrutural nas condições de brancos e negros. Isso é um fato. Sim. Sim. Você sabe, né, estou ouvindo você, lembrando de um filme belíssimo que chama Que Horas Ela Volta? Sim. Você lembra desse filme? Assisti. Belíssimo esse filme, belíssimo. Que a filha da funcionária do lar de uma família de elite vai disputar a vaga na USP com o filho da dona da casa. Da dona da casa, exatamente. E a guria estuda e passa, né? Passa na USP. E o menino, no seu lugar de privilégio branco e de privilégio de renda também, né, Angela? E de uma série de outros privilégios, ele tem certeza que aquele lugar é dele historicamente. Que ele não precisa estudar. A escola dele foi melhor. E aí ele não passa. E é muito interessante porque a mãe desse menino, rico, né? A gente pode falar dessa forma, ela decide que ele está sofrendo muito, né? E que já que os negros, os pobres estão entrando na USP, ele vai estudar um ano no exterior, porque ele vai aprender a falar uma outra língua. Porque aquele espaço deixou de ser dele. Uhum. Né? E eu lembro quando eu vi esse filme, eu achei tão genial essa modulação, né, a perspicaz do roteirista e do cineasta de entender o quanto a elite, no seu sistema de privilégio, né, Angela, ela faz uma modulação para os ricos, para os brancos. Então, assim, bom, agora que tem cota, né, e o povo preto vai entrar na universidade, os pobres vão entrar na universidade pública, né, que é direito da população, né, Angela, porque a gente precisa lembrar uma coisa que você sempre fala, né, que no Brasil, né, a periferia estuda na universidade privada, você tem uma inversão, né, no Brasil. Você tem uma inversão, então a periferia estuda, né, do ponto de vista do acesso ao seu direito na escola pública e a elite estuda na escola de ensino fundamental e médio na privada, e no ensino superior inverte, né? Os ricos têm acesso à universidade pública e os pobres têm que pagar para fazer uma universidade, né? E na hora que você institucionaliza as cotas, vamos lembrar, né, Angela, no governo PT, bem importante lembrar isso, né? É o governo PT historicamente institucionalizou as cotas no Brasil. Isso é uma luta histórica, isso é muito importante de ser lembrado, né? Você tem uma modulação. E os super ricos, agora, eles têm uma coisa curiosa, né? Que é assim, essa universidade não é mais para mim, né? A universidade do exterior é para mim, né? Eu preciso aprender a falar outras línguas, né? Eu tenho que ter novas habilidades, né? Essas habilidades, essa história está mudando, eu preciso ter novas. E no entanto, né, eu estou na universidade, a Ângela também, a gente nunca ouviu tanto, não sei como está na Unicamp, mas na USP, muito a palavra inovação. Nunca ouvi tanto essa palavra em toda a minha vida. A USP precisa ter inovação, o currículo novo da USP, a inovação, a inovação, a inovação. É a palavra que eu mais ouço desde 2019 dentro da Universidade de São Paulo, é impressionante. E é legal isso que você está falando, na Unicamp também, é legal isso que você está falando, porque assim, como é que a gente vai olhar inovação a partir do recorte da democracia racial? Porque não é isso que está acontecendo. Quando você fala em inovação, eu tenho certeza que a USP não é diferente, ela vem junto com a ideia de empreendedorismo, flexibilização do trabalho, as novas carreiras. Flexibilização do trabalho, tá certo? Com performatividade.
ela não vem junto com inovar no conhecimento. Sim. Pelo contrário, né? Com algumas conquistas, vem um discurso desqualificador. Então, vai ter cota, então o nível da universidade vai baixar. Eu acho que você já ouviu isso, sim, e muita gente já ouviu isso. Né? Então, não vão conseguir ler os textos, eu já ouvi. Não, eu ouvi aqui uma vez na Unicamp de um professor que os indígenas não iam saber escolher que curso querem fazer. Ah, não. Então. Você sabe que eu sou indígena, né, Angela? Eu sou Guarani, minha família é Guarani, ali da Pedro Ram Cavaleiro, a periferia do capitalismo total. Da divisa do Paraguai. Meu avô é índio Guarani. Então, eu ouvi isso, como a gente ouvi também. Não sabe escolher, o nível vai baixar, né? Então, primeiro, se esse espaço deixa de ser um lugar privilegiado, ele não vai ser tão bom. Então, vamos ter que escolher outros espaços. E aí é o discurso do estudar no exterior. Eu nunca vi tanta propaganda de matricule seu filho no exterior, faça curso no exterior e etc. Né? Veja que quando uma pessoa negra ela presta. E o vestibular é um funil injusto, tá certo? O vestibular da universidade pública ele é um funilzinho aqui, muito injusto. Muitos dos que poderiam estar na universidade não passam no funil. Mas aí o que acontece? Uma pessoa negra, quando ela tenta uma vez, não passou, ela vai continuar insistindo, ela vai estudar mais, ela vai fazer um cursinho popular, ela vai procurar ajuda de outras pessoas que já passaram. E a pessoa branca não passou, e ela tem uma condição socioeconômica boa, né? Porque a pessoa branca pobre também vai fazer o cursinho popular. Mas o que a pessoa branca de classe média alta elite faz? Ah, não, vai fazer um curso no exterior. Vai estudar línguas. Precisa dessa modalidade, dessa habilidade. Vai É a noção de habilidade. A sua cultura. Né? Então, há sim essa fuga, né? Que é, de uma certa maneira, dizer pode ficar, eu não preciso mais desse lugar. Uhum. Então, o tempo inteiro a gente vai lidar com isso. Né? A branquitude que está no poder, ela vai criar os mecanismos de desqualificação dos lugares que são conquistas das pessoas negras e procurar outros caminhos. A ideia do empreendedorismo é uma delas, né? E eu queria só mencionar, Brisa, como você disse, a política de cotas, ela vem com o governo do PT, ela demorou, mas ela vem com o governo do PT. A Lei 10.639 de ensino de História da África é de 2003, do governo do PT. Então, há uma série de reivindicações que vêm a partir da entrada do Partido dos Trabalhadores no governo. Tá? E hoje, o que a gente vê? A gente vê riscos. A política de cotas fez 10 anos e há, por parte das forças conservadoras, a tentativa de não renovar a política de cotas. Certo? Então, de novo, né, a branquitude tentando minar. Nós tivemos, nos últimos anos, redução de investimento na educação superior pública, nas universidades e nos institutos federais. Aliás, institutos federais que são um grande ganho que veio com o PT. Tá? E aí, uma outra forma de você minar direitos do povo negro é diminuir investimento. É o quê? É precarizar o ensino superior público. Sim.
Então, veja. E o formato da precarização na educação, ele tá bem nítido, né, Ângela? A gente fala disso bastante, né? Você desinveste, aí fica ruim, aí você diz, nossa, tá muito ruim, precisa privatizar. Mas né? é isso Como que se não houvesse passado... processo histórico nisso. Né? A gente está vendo isso agora com a privatização das gestões escolares no estado de São Paulo. Né? E é isso que no passado, nos anos 70, se fez com o ensino médio. Quando as classes trabalhadoras acessam o ensino médio e, junto com elas, parte do povo negro, tem todo um processo de enfraquecimento do ensino médio público, de retirada de investimento, a ponto de fazer parecer que o ensino privado é que é bom. Né? Então, tem de novo uma inversão, e hoje o que se tenta fazer com o ensino superior é a mesma coisa. Tanto é que no discurso do atual presidente, bom é o Mackenzie. Certo? Estou dizendo que o maquindista, me perdoe, a gente não está rindo por causa disso, né? Isso. Eu não me cabe aqui falar sobre o Mackenzie, que inclusive é uma boa universidade, mas quando ele elege uma universidade privada como modelo do que é bom, quando em nenhum ranking internacional ou nacional essa universidade aparece como uma das melhores, tem coisa aí, né? Porque nos rankings internacionais é a sua e a minha, né? É a USP, a Unicamp, e aí outras universidades públicas, e também acho que é PUC do Rio de Janeiro. Então, veja, a questão é onde é que se joga valor e de onde se tira valor. Né? E tira-se valor do ensino superior público quando o povo negro começa e o povo indígena começa a acessar com maior percentual o ensino superior. Então, a gente precisa entender as coisas todas conectadas, né? Porque tudo está dentro de uma mesma política, e é uma mesma política que privilegia a branquitude. Sim. E eu acho que você conta uma coisa que é super importante, né? Quando você deu o exemplo da entrada da população indígena, né? Que é diferentes etnias, né? Na Unicamp, e que você ouviu falas como eles não sabem escolher, né? A gente historicamente sabe, né, Ângela, que dizer que alguém não sabe escolher tem a ver com racismo. Tem a ver com racismo. E como é que a psicologia consegue olhar hoje para esses diferentes códigos, né, que imputa, por exemplo, o poder de escolha das pessoas, né? Como é que a psicologia, acho que para a gente também dando um fechamento para nosso debate, que está tão gostoso, né, mas que a gente não pode passar hoje 1 hora, senão vou contar para vocês que o Streaming Ad não sobe, né, nas nossas páginas, se a gente passa de 1 hora. Mas como é que, para fechar, como é que a psicologia enxerga esses códigos simbólicos, né? Então, isso é muito importante, porque a psicologia precisa entender para além do aparente. Dizer que um sujeito jovem, adulto, não é capaz de escolher, tem um processo aí que é de infantilização, né? Então, a gente, como psicologia, precisa e pode e deve desvelar esses processos, né? A infantilização do outro é uma das formas. Não vai saber escolher, não vai ter persistência, tá certo? Os próprios processos que imputam características desqualificadoras, então, não são tão inteligentes, não são tão esforçados. A partir da psicologia, a gente, e aí de todo o campo, né, da psicologia, é que a gente pode desvelar esses processos, entender como é que eles incidem nas subjetividades e no funcionamento institucional, né?
Entender que um sujeito que passa a infância inteira escutando que ele não é tão inteligente, escutando que bom é ser branco, que bonito é ser branco, tá certo? Esse sujeito, ele vai passar por um processo de sofrimento, né? E esse sofrimento, muitas vezes, ele é paralisante, ele dificulta uma série de progressos que não tem nada a ver com capacidade individual. Tem a ver com esses obstáculos que são colocados na vida das pessoas. E a psicologia pode entender isso na clínica, na escola, no campo do trabalho, né? Como é que esses processos se dão e como que eles nos constituem. Na mudança curricular, na mudança curricular, na pesquisa, né? Na pesquisa, né? Em todos os campos. A gente fará uma boa psicologia se a gente conseguir construir essa psicologia a partir do reconhecimento da interseccionalidade, classe, raça e gênero. Enquanto a gente come um desses pedaços ou dois, a gente não faz boa psicologia. E uma boa psicologia não ajuda e não colabora para a construção do país democrático que a gente espera reconstruir. Né? Já me encaminhando aí, porque não existe democracia com racismo, com machismo. Não existe. Né? Democracia com machismo e com racismo é uma ilusão, é uma fantasia. A Lélia Gonzalez, em 1983, num artigo para a Folha de São Paulo, já dizia isso. Ela já cobrava isso do PT. Ela era do PT e já cobrava isso do PT. Sim, né? Lélia Gonzalez era militante do PT. Apresentou uma proposta que não incluiu o povo negro. A gente agora está num momento em que é impossível ter uma proposta de redemocratização do país que não inclua o povo negro. Incluir o povo negro é reconhecer o racismo. Sim. Você sabe que eu fui lá na leitura, né? A Ângela representou a articulação e fez a leitura da Carta às Brasileiras e os Brasileiros pela Democracia, a carta escrita pela comunidade de juristas, né, e de operadores da lei. E eu estava lá, a gente até se falou, né, Ângela, nesse dia. A Ângela estava lendo e eu fui lá ver a leitura, né, lá no centro da cidade, no dia 11. E eu achei muito interessante, porque em 88 isso não aconteceu, né, mas tinha o MTST estava lá, o MST estava lá, a Colisão Negra estava lá por direitos, estava lá, os movimentos feministas estavam lá, subiram para falar, né? Uma coisa que eu acho que em 88 não, em 77 aconteceu, e que dessa vez não aconteceu, é que saiu uma manifestação, né, na bandeira de luta de classes, e dessa vez não saiu. E, simbolicamente, eu entendo que isso tem alguma coisa que conta um pouco da análise de conjuntura, né, Ângela? Mas a gente pode deixar essa pauta aqui para os nossos próximos debates do Psicologia e Democracia em debate, né? Mas querendo reforçar que eu fiquei feliz de ver os movimentos de mulheres, fiquei feliz de ver um movimento negro, das mulheres negras, dos homens negros, né? Os movimentos LGBTQIA+, tinham vários, e isso faz diferença agora na reconstrução da democracia que a gente vai viver, né, Ângela? E é um engano achar que essas lutas, a luta das mulheres, a luta LGBTIA+, a luta do povo negro, é engano achar que essas lutas minam a luta de classes. Ao contrário, elas dão cor, elas dão sangue, elas dão vida para a luta de classes. Porque quem está na base da pirâmide é o povo negro, né? Quem está na base da pirâmide são mulheres.
Então, a gente precisa entender que a luta de classes tem cor, tem gênero. Gênero. E ela será tão mais forte quanto mais ela reconhecer essas lutas como suas. Sim. Eu acho que é por aí. Sim, também acho. Ângela, muito obrigada. A gente vai finalizar o nosso debate de hoje. Ele vai ao ar em breve. Um beijo grande para você. Um beijo para você, Brisa. É um prazer sempre poder falar com você, estar perto de você. Sim, com muito carinho. Nos vemos em breve também, pessoalmente. Vamos nos ver em breve, pessoalmente. Estamos na luta, vamos nos ver até a campanha, depois da campanha para festejar. Sim.